Boa noite, queridos. Aqui é a professora Guiomar. Eu vou mostrar para vocês como calcular a distribuição de frequências, tá? Essa aula já começou, essas atividades a gente já começou, já fazem algumas aulas que vocês estão fazendo. Eu indiquei vídeos para vocês assistirem para ajudar, mas agora eu vou tentar gravar para vocês para ver se vocês compreendem com a minha explicação, tá? Então, assim, a tabela de distribuição de frequências é a organização de dados, tá? Então, vocês têm os dados lá todos, vocês coletaram a altura dos alunos da escola Mascarenhas, por exemplo. Coletaram lá a altura de 50, 100 alunos. E aí vocês vão organizar esses dados para fazer depois análises desses dados, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o cálculo da amplitude da classe. Então, na semana passada eu passei algumas atividades, passei a formulazinha, que agora a gente vai calcular, tá? Aí tem o N, que é o total de dados da pesquisa, que seja pessoas ou objetos, tá? O K, que vai ser o número de classes, eu vou mostrar para vocês que pode variar. A amplitude com H grande, que é a amplitude total da distribuição, do maior número até o menor, e o Hzinho, que é a amplitude do intervalo de classe. Então, eu vou calcular as pessoas que têm altura entre 150 e 160 centímetros, se eu estivesse falando de centímetros, tá? Então, esse intervalinho da amplitude do intervalo de classes é o que a gente vai fazer o cálculo, tá? Também na aula passada eu coloquei a nomenclatura, o que cada letrinha quer dizer da tabela, tá? Então, o I é o número de classes, o LI maiúsculo é o limite superior, o LI minúsculo é o limite inferior, o FI, o FA, o X, que é o ponto médio, o FR, que é a frequência relativa, que tem referência com a porcentagem, e o FRA, que é a frequência relativa acumulada, que tem a ver também com a porcentagem acumulada. Então, agora eu peguei o exemplo da aula passada, tá? Que era esse exemplo aqui. Então, eu dei esses valores para vocês. Como vocês podem notar, esses dados já estão organizados em ordem crescente, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Já estão organizados em ordem tá? Por que eu estou escrevendo isso? Porque se eles não estiverem, vocês vão ter que organizar, tá? Então, isso se chama, quando eles estão organizados em ordem crescente ou decrescente, isso se chama roll, tá? Se eles estiverem desorganizados, se chama dados brutos, tá? Depois que a gente organiza, se chama roll. Então, esse do exemplo da aula passada já estão organizados em ordem crescente. Ó, começa aqui do 2, 3, 10, 13 e assim vai até chegar no meu maior número, que é o 97. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o cálculo para descobrir qual é a amplitude do meu intervalo de classes. Então, aqui tem a formulazinha. K vai ser igual de raiz de N. Quem é o meu N? N é o meu total de pessoas pesquisadas ou objetos. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, ó, tem 50, digamos que seja 50 pessoas, tá? Se eu estivesse pesquisando as idades. Então, eu vou colocar ali, ó, 50. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz quadrada desses 50 ali. Então, vamos ver, raiz quadrada de 50 deve dar aproximadamente 7, alguma coisa. Raiz de 50 dá aproximadamente 7,7. Então, aqui eu vou arredondar, tá, gente? Eu não fico com números com vírgula aqui, tá? Eu já arredondo. Então, a minha média, meu K, que é meu primeiro cálculo, vai dar aproximadamente 7, tá? Depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o X máximo menos o meu X mínimo. O que são esses valores? O meu número máximo, que é 97, menos o meu número mínimo, que é o 2.
Então, 97 menos 2 dá 95, tá? Então, já calculei dois valores que eu precisava. Já calculei o valor do K, tá? Vou marcar aqui. Calculei o meu valor do K e calculei o meu valor do Hzão, que é a amplitude total. Calculei esses dois valores. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir aqui na formulazinha do Hzinho para descobrir quanto que vai ser a minha amplitude. Então, a nova equação. Então, quem é o meu H que eu já calculei? 95. Quem é o meu K que eu já calculei? A fórmula é H dividido por K. Então, o meu K é 7. Tá? Então, vou aumentar aqui a letra. Não deu. Vamos ver se vai dar agora para aumentar. Tá, não tô conseguindo aumentar a letra, pessoal, mas é 95 dividido por 7. Então, vamos fazer a divisão aí, 95 dividido por 7, tá? Vou fazer aqui na minha calculadora. 95 dividido por 7 dá aproximadamente 13,5. Pelas nossas regras de arredondamento, a gente tem que arredondar para 14, tá? O que esse 14 quer dizer? Que aqui dentro do meu intervalo de classes, eu tenho que colocar... Eu sempre começo pelo meu menor número. Quem é o meu menor número? 2. Aqui dentro do intervalo. 2, tá? E daí, aonde que eu vou ir? Isso que agora eu sei, é isso que a gente calculou ali, tá? Então, deixa eu tentar ver se eu acho o símbolo de... Não achei o símbolo que eu estou procurando. Tá, então não tem problema, gente. Eu vou colocar igual, vou colocar esse símbolo aqui, tá? Vou colocar isso aqui. Então, aqui, ó. Quando tem esse travessão aqui que eu coloquei aqui no início, significa que o 2, ele entra nesse intervalo. Então, na minha primeira classe, eu tenho que somar mais 14. Eu sempre vou somar 14. Por que é 14? É 14 porque o meu cálculo disse que minha amplitude do intervalo de classe é 14, eu fiz o cálculo. Então, 2 mais 14, 16. Tá? Eu vou fazer todos os intervalos, depois a gente vai colocando as outras informações. 16, vou fazer o meu outro intervalinho. 16 mais 14, onde que vai parar? No 30, tá? Então, na minha próxima linha, repito 30, coloco o meu travessão, vou colocar ali o símbolo, 30 mais 14, 44. Vou para a próxima linha, ó, tem que chegar até o 97, então, e eu vou seguindo. 44 mais 14. Vou ir fazendo na calculadora para não ter perigo de errar, tá, gente? Porque vocês sabem que a cabeça às vezes falha, então a gente tem a calculadora para isso. 44 mais 14, 58, tá? Vou colocar mais linhas aqui na minha tabela, que eu já sei que vai faltar. Então, 58 mais 14. 58 mais 14. 72. Então, vou até o 72. Repete o 72 e mais 14. Ó, eu não cheguei até o 97, que é o meu último número. Então, agora eu vou parar em 86. Tá? Então, preciso de mais linhas na minha tabela. Então,
Repete 86. 86 mais 14. 100. Tá? O meu maior número é 97. Não tem problema que passou e foi até 100, tá? O que não pode é ficar antes. Ou, por exemplo, terminar aqui em 97. Porque daí significa que o 97 não entrou nesse intervalo, tá? Então, agora quando a gente for contando, vocês vão vendo como é tranquilo, tá? Assim, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que contar todas as pessoas que têm, digamos que eu esteja fazendo o cálculo das idades. Eu tenho que contar todas as pessoas que têm entre 2 e 15 anos. As que têm 16 anos, elas vão entrar aqui nessa segunda classe. Então, para minha primeira classe, pessoas que têm entre 2 e 15 anos. Então, vou pegar o meu marcador aqui e vou amarelinho e vou marcar as pessoas aqui, ó. Vou marcar essa pessoa até, tá, tem que marcar essa coluna, tá? E vou marcar aqui nessa outra coluna até o 15, que foi o que a gente viu ali que pode entrar nessa primeira contagem. E aí eu conto quantas pessoas foi que eu classifiquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Então, a frequência aqui na minha primeira coluna, minha primeira linha vai ser 8 pessoas em idade entre 2 e 15 anos. Depois eu vou para a minha segunda linha. Então, eu vou contar as pessoas que têm idade entre 16 e 29, tá? Porque o 30 vai entrar na terceira classe. Então, vamos lá para a tabela contar. Entre 16 e 29. Ó, vou selecionar aqui, vou colocar uma outra corzinha para ficar diferente, tá? Vou colocar esse verdinho aqui. 16 até 29. Então, essas duas colunas aqui vão entrar. Ó, tô marcando aqui em verdinho. E mais esses valores aqui, até o 29. O 30, não, o 30 entra na terceira coluna. Então, a gente agora vai contar quantos números a gente marcou. 2, cada coluna dessa aqui tem 5 números, então dão 10 mais 2 dá 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 pessoas têm a idade entre 16 e 29 anos, tá? Vou para minha terceira linha. De 30 até 43. Então, vamos para a tabela e vamos contar quem tem idade entre 30 e 43 anos. Vamos marcar de outra cor, vermelhinho agora. 30 a 43. Então, vamos lá. 42, opa, o próximo já é 46. Então, eu paro por aqui. Então, eu vou contar quantas pessoas são. 1, 2, 3, 4 pessoas. Então, 4 pessoas têm idade entre 30 43 anos. A minha quarta classe, pessoas entre 44 e 57 anos. Então, vamos lá marcar. 44 e 57 anos. Vou marcar aqui de verdinho, desse azulzinho que eu não marquei. 44 a 57. Então, ó, 52, opa, o outro eu já não posso porque é 58, então só até aqui o 52. Então, eu tenho 2, 4, 6 pessoas. Então, eu vou marcar ali que eu tenho 6 pessoas com essa idade. Depois na quinta classe, de 58 a 72. Então, vamos lá marcar. 58 a 72. Então, posso marcar. Vou marcar aqui primeiro. 58 a 72. Até 72. Vamos marcar esse aqui. Até 72, então eu posso marcar toda essa coluna aqui, que vai até o 65. Tá? E eu preciso até do 58 ao 71. Então, vamos lá. 71, ó.
parei aqui no 68, porque o próximo é 75 e eu só queria até o 71. Vou contar quantas pessoas, são 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Então, vou colocar aqui 9 pessoas. Depois, de 72 a 85. Então, volto para a tabela e conto. 72 até 85. Então, essas duas pessoas aqui. E mais até 80. Ó, só posso pegar essa primeira aqui que tem 80, porque a outra já vai ter passado, tá? Vai para 89. Então, são só 3 pessoas nessa classe aqui, tá? Seria até 85. E a última classe, minha 7ª classe, vão ser as pessoas de 86 até o 97. Então, é todas essas pessoas que restaram aqui, que são 4 pessoas, tá? Então, vou colocar esse azul aqui, 4 pessoas. Ok, já identifiquei a minha frequência de pessoas que têm essas idades, tá? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu FA, que é a minha frequência acumulada. Como é que eu faço o meu FA? Eu repito o meu primeiro FI, que é a minha frequência absoluta, que é a quantidade de objetos que eu pesquisei naquela classe ali. Então, vou repetir o meu primeiro, 8. Como é que eu faço para descobrir o meu segundo FA? O meu segundo FA, eu pego o primeiro FA e somo com o segundo FI. Então, 8 mais 16 é 24. Para mim fazer o meu terceiro FA, eu somo esse 24 com aquele 4. Então, 24 mais 4, 28. Depois o 28 soma com o 6. 28 mais 6, 34. 34 soma com 9. Então, vai dar 43. 43 soma com esse 3. Dá 46. E 46 soma com esse 4, dá 50. Vocês lembram que o total de pessoas pesquisadas eram 50 pessoas. Então, aqui, o meu total da minha frequência, o total de pessoas que eu pesquisei, são 50, tá? Então, o final a soma do FI tem que coincidir com esse final do FA, tá? Se não coincidir, tem alguma coisa que não tá certa, tá? Então, já fiz a minha coluna do FA. Agora, como é que eu faço a minha coluna do X, que é chamado o meu ponto médio do intervalo de classes? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os meus extremos dos meus limites, o meu limite inferior mais o superior e dividir por 2. Então, como é que é isso? 2 mais 16 dá 18. 18 dividido por 2, 9. O meu segundo ponto médio, 16 mais 30, 46. 46 dividido por 2, 23. Tá? 30 mais 44, 74. 74 dividido por 2, vai dar 35, 37. Tem uma coisa que vocês vão observar aqui, ó, se vocês fazerem um cálculo, tá? Vocês viram que do 9 para o 23 aumentou 14 números, tá? 9 mais 14 dá 23. 23 mais 14 dá 37. Então, o que eu estou falando para vocês? Depois que vocês calculam o primeiro ponto médio, o primeiro vocês têm que calcular. Mas os próximos, é só vocês ver qual foi a amplitude do intervalo de classe. Nesse caso foi 14, sempre foi aumentando 14, então aqui é só ir somando mais 14. Então, 9 mais 14, 23. 23 mais 14, 37. 37 mais 14
51. 51 mais 14, 65. 65 mais 14, 79. 79 mais 14, 93. Tá? Terminou essa coluna do ponto médio, que é o X. Agora eu vou fazer a minha frequência relativa. Então, como é que é a frequência relativa? A frequência relativa é tu pegar, para minha primeira frequência relativa, eu pego o meu primeiro FI, divido pelo total do FI. Então, vai ser 8 dividido por 50. Vou abrir aqui essa abinha aqui da tabela para vocês conseguirem enxergar o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, tá? 8 dividido por 50. Então, vou fazer o cálculo aqui, vou arredondar a 2 casas depois da vírgula. 8 dividido para 50 dá 0,16, tá? 2 casas depois da vírgula. O meu segundo FR, pegar o meu segundo FI e dividir pelo total do FI, que é 50. Então, vamos ver quanto é que vai dar. 16 dividido para 50. 0,32. O meu terceiro FR, pegar o meu terceiro FI e dividir por 50, tá? E assim eu vou fazendo até o final. Então, 4 dividido por 50, 0,08. 6 dividido por 50, 0,12. 9 dividido para 50, 0,18. 3 dividido para 50, 0,06. E por último, 4 dividido para 50, que eu já sei, que já fiz lá em cima, né? 4 dividido para 50, igual a 0,08, tá? Tá pronto a minha coluna do FR, tá? Então, agora o que eu tenho que fazer? O meu FRA é parecido com essas duas aqui, ó, o FI e o FA. O que eu vou fazer aqui no meu primeiro FRA? Vou repetir o meu primeiro FR. E como é que eu vou fazendo depois? 0,16 mais 0,32. Então, vai dar 0,48. 0,48 mais esse 0,08. Então, vai dar 0,56. 0,56 soma com o 0,12. Então, vai dar 0,68. Opa, tá? 0,68 soma com o 0,18. Então, mais 0,18. Vai ficar 0,86. 0,86 soma com o 0,06. Então, vai ficar 0,92. E, por último, 0,92 soma com esse 0,08, que vai dar 1. Exatamente 1, tá? Então, se eu somar toda essa coluna do FR aqui, ela vai me dar 1 também, tá? Somando todos esses valores, o total dela vai me dar 1. Então, ó, aqui o total do FI coincide com o final da coluna do FA. O total do FR coincide com o final do FRA, tá? Como é que eu faço para fazer a porcentagem? Lembra que lá nas explicações estava dizendo que o FR tinha relação com a porcentagem? Pois é só eu multiplicar o FR por 100. Então, meu primeiro FR é 0,16. 0,16 vezes 100 é a mesma coisa que 16. 0,32 vezes 100 é a mesma coisa que 32. Multiplico todos esses valores por 100 e vou colocando ali a minha coluna da porcentagem. 6, 8.
Se eu somar toda essa coluna da porcentagem, ela vai me dar 100%, tá? Mas nem sempre vai dar 100%, tá? Pode oscilar entre 0,98, 0,99. Por quê? Por causa dos arredondamentos, tá, gente? Então, às vezes é bom arredondar até umas 3 casas depois da vírgula para dar o mais próximo de 100%, tá? Mas se der 0,98, 0,99 não tem problema, tá? Tá certo igual. Então, a minha porcentagem acumulada, tá? É o mesmo procedimento. Eu repito primeiro, 16, soma 16 com 32, 48. 48 com 8, 56. 56 com 12, 68. 68 com 18, 86. 86 com 6, 92. 92 com 8, 100. Ó, coincidiu também a porcentagem com a porcentagem acumulada. Sempre as acumuladas, elas vão coincidir com o valor total da coluna do valor normal, tá? Então, essa é a construção da tabela de distribuição de frequências, tá? É isso que vocês têm que fazer. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, me chamem, que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima.